Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há um cessar-fogo na guerra das tarifas entre os Estados Unidos e a China? They have a good relationship, but they both advocate strongly for their respective countries, for their respective citizens. So it was always respectful. Scott Bessent é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o equivalente a ministro das Finanças. Em entrevista à CNBC, elogia o presidente Donald Trump e o homólogo chinês Xi Jinping por serem dois negociadores duros, mas que se respeitam. A guerra das tarifas entre as duas maiores economias do mundo entra agora numa pausa de 90 dias, 3 meses para encontrar saídas. Será este o início de uma paz mais duradoura e é também um alívio para a economia global? É sobre isto que vou conversar com o professor Luís Cabral, diretor académico do Instituto de Políticas Públicas da Nova SBE, que está, nesta altura, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 13 de maio. Bem-vindo, professor Luís Cabral. O que é que foi decidido entre Pequim e Washington? No fundo, que decisão é que temos aqui? Basicamente o que temos é o anúncio de como que uma trégua no nível das barreiras alfandegárias inicialmente impostas pelos Estados Unidos à China e depois da resposta da China aos Estados Unidos. Portanto, uma trégua. E voltamos aos valores que eram praticados antes desta guerra, vamos chamar-lhe assim, ou não? Eu penso que sim, eu não tive tempo ainda de ver os pormenores, mas penso que isso significa que as tarifas cairão para valores mais baixos, não para zero, mas para valores muito mais baixos do que estão neste momento. E isto poderá ter contribuído para esta trégua, a questão, por exemplo, do acesso às terras raras, sendo que a China foi dura na reação quando se começaram a elevar as tarifas? Eu penso que terá tido algum papel, quer dizer, vamos lá ver, muitas vezes, em muitas situações, o executivo americano tem tomado um bocadinho a atitude que nós temos as cartas na mão e, portanto, nós é que devemos comentar o jogo. Mas isso não é bem assim, não é verdade, e em muitos casos outros países também têm os seus trunfos, e eu penso que a administração de Trump está, felizmente, a começar a verificar que nós vivemos num mundo de balanços, em que os Estados Unidos não têm, de facto, todas as cartas na mão e, portanto, não podem ou não devem assumir este tipo de atitude unilateral que tiveram nos últimos meses em relação à política comercial. Ou seja, professor Luís Cabral, a Casa Branca e Trump terão entendido que, se calhar, aqueles avisos que foram feitos, aqueles alertas que foram feitos na altura em que começou esta guerra, faziam sentido e era preciso deitar aqui alguma água na fervura. Terá sido isso? Um pouco. Eu acho que é um bocadinho difícil, é muito difícil prever o que vai acontecer com este executivo americano e é também difícil compreender o significado dos vários passos. Aliás, eu nem tenho a certeza que haja um plano propriamente dito por trás destes passos. Eu acho que há aqui sim uma projeção de uma filosofia que tem muito a ver com a carreira e o percurso profissional do presidente, que é uma pessoa que fez muitas negociações num contexto específico, que é o contexto do imobiliário, em que, quer dizer, os parâmetros são muito diferentes e em que, basicamente, há um comprador, há um vendedor e mais nada. Ora, a política comercial e o tipo de políticas que estamos falando aqui assim são coisas muito mais complicadas porque envolvem muitos países, envolvem muitos agentes, envolvem consumidores, envolvem investidores, envolvem agentes de transporte e o que espero eu
o executivo americano esteja aprendendo é que brincar às tarifas, subindo hoje, baixando amanhã, ver coisas que podem fazer sentido num contexto de uma negociação imobiliária, não podem ou não devem acontecer neste contexto, porque cria ou destrói valor económico a uma escala tal que todas as partes ficam piores. E, portanto, eu penso que, espero eu, que esteja agora começando a acontecer, que, de facto, os executivos americanos finalmente compreendam que isto não está a levar a lado nenhum e agora tentar descobrir uma forma feliz de sair daqui com boa imagem. Porque, de facto, sim. O professor Luís Cabral está em Nova Iorque e vê tudo isto de uma perspectiva diferente da nossa e para nós é um bocadinho difícil perceber como é que tudo isto acontece e aconteceu. As explicações aí são mais fáceis de entender ou realmente é um negociador, um homem do imobiliário que acha que tudo isto no fundo podem ser apartamentos ou jardins? Como é que nos ajuda a perceber a visão daí a partir dos Estados Unidos sobre o que está a passar? Olha, infelizmente a maior proximidade de Washington não me permite ter uma melhor resposta a essa pergunta. E, portanto, eu tenho mais ou menos a perspectiva que acaba de dizer, que é um bocadinho um mistério. E, quer dizer, a única coisa que poderei dizer com alguma certeza é que o percurso pessoal do presidente Trump tem tido uma influência muito grande. E ele, embora tenha até alguns economistas de grande qualidade que estejam na sua equipa, ele não necessariamente está a ouvir os conselhos que lhe dão. Na minha opinião, não está a ouvir muitos dos conselhos que lhe dão. E, portanto, a única coisa que nós podemos esperar é que, ao ver os resultados negativos que esta política, que é uma política de grande instabilidade e que, por conseguinte, gera grande incerteza, que esta política não está a servir nem sequer os interesses dos Estados Unidos. E essa é a minha esperança, e que nós olhemos para trás daqui a alguns meses e vejamos isso aqui como um período de brincadeira, digamos assim, da parte do executivo americano que criou algum pânico, mas que, espero eu, não venha a ter efeitos permanentes muito, muito grandes. Já voltamos à conversa com o professor Luís Cabral, diretor académico do Instituto de Políticas Públicas da Nova SBE, que está a conversar connosco a partir de Nova Iorque. E ainda temos que procurar resposta para uma grande pergunta. Em que medida este cessar-fogo poderá resultar numa paz mais duradoura na guerra das tarifas? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Luís Cabral, é professor universitário, diretor académico do Instituto de Políticas Públicas da Nova SBE. Está, nesta altura, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Professor, e este acordo vai permitir, digamos assim, um retomar, eu vou-te chamar normalidade, ou de alguma normalidade nas trocas comerciais entre Estados Unidos e China?
Eu acho que normalidade demorará muito tempo a construir. Isto é um bocadinho como a reputação. A reputação demora muito tempo a construir, mas destrói-se muito rapidamente. Exato. E aqui estamos numa situação semelhante. E em relação à Europa, porque com o Bloco Europeu há aqui uma tensão semelhante, seria também um bom momento para a Europa aproveitar e tentar resolver as coisas também com os Estados Unidos? Seria, não só com os Estados Unidos, mas também dentro da Europa. Eu gosto de dizer que alguém me tinha dito que o presidente Trump está dando à Europa a oportunidade de ser novamente grande. Make Europe great again. Parafraseando o slogan eleitoral do Trump. O grande problema, na minha opinião, é que uma grande diferença da Europa em relação aos Estados Unidos é que a Europa não tem um mercado único. Quer dizer, no papel sim, no papel existe um mercado único, mas na prática não existe uma política única, não existe de facto a união económica e social e legal que nós encontramos nos Estados Unidos e que tornam a economia americana uma economia com um poder enorme. Ora, o caos em que a política comercial americana está lançando o mundo e a economia mundial podem, em certo sentido, ser uma oportunidade, uma janela de oportunidade, uma crise que a Europa poderá e deverá, na minha opinião, aproveitar para melhor se reorganizar. E eu acho que o relatório de Draghi, nesse sentido, é um bom começo. E eu não vejo as pessoas falando tanto sobre o relatório de Draghi como deveriam, porque, de facto, a União Europeia tem de fazer qualquer coisa, porque está em muitas dimensões. Nos últimos 30 anos está a ficar para trás, quer dizer, esta revolução industrial, a revolução digital, está ultrapassando a Europa em muitos sentidos. Mas isso, pegando no que estava a dizer, professor Luís Cabral, a própria Europa tem de se entender primeiro, antes de ir negociar com outros, não é? Sim. Sim, também. Tem de entender qual é que vai ser a nossa postura. Mas já existe, quer dizer, a política comercial europeia já é uma das poucas políticas que são realmente europeias. Mas eu acho que é mais do que isso, é mais do que simplesmente decidir que taxas alfandegárias é que vamos pôr em relação às importações dos Estados Unidos. E agora esta trégua, em sua opinião, poderá ser um primeiro passo para uma paz mais duradoura, por exemplo, nesta guerra das tarifas? Acha que a realidade vai obrigar também a acabar com esta guerra, ou não? Eu espero que isso seja um bom princípio, porque, como dizia, nós temos de encontrar aqui uma solução em que o Presidente Trump não perca a face, porque se ele nunca aceitará reconhecer que fez um erro. De forma que o que nós temos de fazer é conseguir aqui uma série de passos em que ele possa dizer que eu venci, por assim dizer. Nem é claro o que é que ele significa com a palavra vencer. Aliás, ele diz que se os Estados Unidos importam mais do que exportam para a China, nós estamos a perder, nós os Estados Unidos, que é uma ideia absolutamente peregrina, que nos traz de volta para o mercantilismo do século XVI, mas temos de encontrar aqui uma forma pela qual politicamente, enfim, em termos de opinião pública, o Presidente possa não ter de reconhecer publicamente que estes primeiros meses foram meses de política comercial. Que permita salvar a face, no fundo, não é? Salvar a face. Exatamente isso. Eu estava à procura dessa palavra. Porque há que contar também com o ego do Presidente Trump, não é? Exatamente. Muito obrigado, Sr. Professor Luís Cabral. Ora essa. O professor Luís Cabral é um académico muito respeitado, é diretor académico do Instituto de Políticas Públicas da Nova SBE e esteve à conversa connosco a partir de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ficam ainda 3 notas para esta terça-feira. Em Paris está prevista a leitura da sentença do ator francês Gérard Depardieu, acusado de agressão sexual a 2 mulheres em 2021 durante a rodagem de um filme. Uma das mulheres apresentou queixa por agressão sexual, assédio sexual e comentários sexistas, garantindo haver testemunhos do ocorrido. A outra alegada vítima, assistente de direção, denunciou também atos considerados de agressão sexual por parte do ator. A Procuradoria francesa pede 18 meses de prisão com suspensão de pena para Gérard Depardieu. Na Suíça, também esta terça-feira, em Basel, os Napa tentam garantir um lugar na final do Festival Eurovisão da Canção. O grupo português
apresenta a canção Deslocado. A meia-final começa às 8 da noite, hora portuguesa. E agora, para algo totalmente diferente, vários representantes da aristocracia europeia reúnem-se esta terça-feira ao final do dia em Lisboa. São convidados dos Duques de Bragança que assinalam os 30 anos de casamento com missa e cocktail, ao fim da tarde, na Basílica da Estrela, em Lisboa. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.